Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. Então, o foco é a contratação de John Arias. A gente vai trazer um corte aqui do pessoal da Jovem Pan falando muito sobre o jogador que não está satisfeito onde está, quase não está jogando. Ano que vem, ano de Copa do Mundo, então ele quer voltar a jogar e sim, pode vestir a camisa do Verdão, voltando para o Brasil. Só que o Flamengo também tá na disputa, tá querendo o jogador, então a briga vai ser grande, vai ser feia e a gente torce muito que ele venha para o Palmeiras, mas a gente vai trazer esse corte aí com todo mundo aí da Jovem Pan falando muito dessa possibilidade do Arias vestindo a camisa do Verdão. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E a gente tem informação aqui do Palmeiras, da Jovem Pan. Você que tá chegando agora já vai deixando o seu like, porque o Palmeiras está interessado na contratação de John Arias, ex-fluminense, o colombiano, que hoje joga no futebol da Inglaterra, no Wolverhampton, baixa minutagem na Inglaterra, correndo o risco de rebaixamento por lá. Então abriu aí essa possibilidade, animou o Palmeiras nos bastidores, e o Palmeiras, que já havia feito uma tentativa pelo John Arias aí no decorrer desse ano de 2025, quando o jogador ainda estava no Fluminense, e agora o Palmeiras se animou com a possibilidade de contar com o John Arias de olho em 2026. O jogador, staff dele, alega que o John Arias está há pouco tempo na Europa, apenas 4 meses, que gostaria de permanecer por um período maior de tempo por lá, mas preocupa essa situação do Wolverhampton. O jogador não está entrando em campo com muita regularidade, o time corre o risco sério de ser rebaixado nessa temporada, e agora acaba de chegar a informação, pode rolar briga, competição, disputa pelo John Arias no mercado da bola nessa janela de transferências, porque o Flamengo tem interesse no jogador. A informação que foi trazida pelos companheiros da ESPN, de acordo com a apuração, não há ainda negociações em curso, porque o Flamengo está aguardando uma sinalização do staff do John Arias para começar as tratativas, começar a conversar, mas o Flamengo tem sim interesse no John Arias. E, de acordo com a reportagem, uma eventual contratação de Arias é vista nos bastidores do Flamengo como um potencial recado ao futebol brasileiro por estar contratando um ídolo de um rival. Porque o jogador saiu do Fluminense, extremamente identificado com o Fluminense, e pode ser mais um, né? Jogadores aí, ex-Fluminense, que vão vestir a camisa, que podem vestir a camisa do Flamengo. Ele é um ótimo jogador. Na Inglaterra ele não joga com... Ele não é um titular absoluto do Wolverhampton, que é o lanterna do campeonato inglês. É um time que não venceu nenhuma partida no campeonato inglês até aqui, dificilmente vai escapar do rebaixamento. Ano passado escapou, até com o Vitor Pereira chegando e conseguindo dar uma arrancada. Mas, de novo, o time está lá embaixo, né? Aí já é um problema do time. E aí tem essa questão, essa possibilidade sendo levantada diante do sério risco de rebaixamento do Wolverhampton, que o clube inglês pode aproveitar essa situação para vender o Arias antes dessa queda, e até mesmo vender o Arias para fazer dinheiro, para movimentar grana, contratar algum jogador aí na janela do meio do ano para ver se consegue salvar, para ver se consegue alguma coisa na Premier League. Então, a possibilidade existe. É um bom nome, é um ótimo jogador, foi muito bem no Fluminense, não foi tão bem assim na Europa. Acho que o contexto ajuda muito pouco também o Arias, né? Tá num time fraco, o time do Wolverhampton é um time bem fraco. O próprio Vitor Pereira falou isso algumas vezes, né? Eu me lembro que na terceira, quarta rodada mais ou menos, o Wolverhampton perdeu um jogo para o City. E ele disse numa entrevista depois do jogo que o Guardiola disse a ele, no cumprimento ali, antes, durante, depois do jogo, sei lá, que com o time que eles tinham não ia ser possível competir para ficar na primeira divisão. Não sei se o Guardiola disse mesmo isso, enfim, mas o Vitor Pereira falou isso após um jogo contra o City, uma derrota do seu time naquela ocasião, né? Então, na visão do próprio treinador, faltavam ali mais peças para que o Wolverhampton pudesse ser competitivo e lutar de novo contra o rebaixamento, como foi na temporada passada, com sucesso. Nessa não vai ser. E pro Arias pode ser um bom caminho, voltar para o futebol brasileiro, pelo menos para jogar.
Na idade que ele tem, eu acho muito pouco provável que ele consiga jogar em um time da primeira prateleira ou até da segunda da Europa. Não acho que isso vai acontecer, pela idade mesmo. E talvez voltar para o Brasil possa ser uma possibilidade dele jogar, entrar em campo, atuar. Até pensando na Copa do Mundo, né? Sua seleção estará na Copa. Ele é um titular do time do Néstor Lorenzo. Foi assim no vice-campeonato da Copa América, na trajetória inteira das eliminatórias também. Então, para um cara que é titular da sua seleção em um ano de Copa do Mundo, ficar sem jogar em um time rebaixado é péssimo. Acho que isso pode ser um fator determinante aí para que o Arias escolha voltar para o futebol brasileiro. É um excelente jogador, encaixaria bem em qualquer time da América do Sul. A questão, primeiro, é realmente convencer o jogador a sair do mercado inglês, porque ele foi para lá, como você mesmo disse, há pouco tempo. É natural que nessa fase inicial ele enfrente problemas de adaptação. É um time complicado, mudou de técnico, era o Vitor Pereira. Tá? De qualquer forma, o John Arias acabou não enfrentando o cenário que ele imaginava. Pegou um time realmente com muitos problemas, um time que está mal. Eu acho que é um ótimo jogador que, se ficar mais tempo lá, vencer esse período inicial de adaptação, tem tudo para dar certo. Agora, eu não sei o que o jogador projeta para o curto prazo, né? Tem a Copa do Mundo aí, obviamente ele é um jogador importante para a seleção colombiana. E se vier Palmeiras, ótimo reforço, sem dúvida nenhuma. Excelente reforço. E o Palmeiras, no balanço anunciado aí, com os dados fechados até outubro, o Palmeiras até teve um déficit no mês de outubro, mas o acumulado do ano é de 296 milhões de reais. Ou seja, tem um dinheirinho de sobra para chegar lá e fazer uma boa oferta pelo John Arias, né? O Palmeiras vai em busca de contratações pontuais para essa temporada 2026, até porque já investiu bastante em 25, ano de maior investimento da história do clube. Fico imaginando também o Arias escalado e lançamento do Bruno Fux para ele o jogo inteiro. Aí também não vai resolver muito, né? Tanto que Carlos Miguel, nesse atual elenco do Palmeiras, os jogadores mais técnicos, Veiga, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Maurício, todos esses jogadores terminam o ano em baixa. O Andrés até chegou bem, fez boas partidas no início, mas termina o ano no Palmeiras em baixa. Jogadores mais técnicos desse time do Palmeiras. E aí é aquilo, né? Professor passa a prova e todos os alunos não conseguem passar na prova, você fica questionando se são os jogadores ou se é o técnico que não está sabendo utilizar esses jogadores. No caso aí que eu utilizei aqui, se é o professor, são os alunos que estão errados, né? E, Bruno Prado, quero saber de você, então. O Flamengo pode entrar nessa disputa, nessa briga aí pelo John Arias. Concorrência forte, né, para o Palmeiras. Dois times com muita grana, Palmeiras e Flamengo, para cima do John Arias. Você acha que hoje o elenco do Palmeiras pede mais o John Arias ou o elenco do Flamengo, o Arias encaixaria bem no meio de campo bom do Flamengo? Final da Libertadores entrou com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. É bom o meio de campo do Flamengo. Eu acho que os dois times estão muito bem servidos ali no setor ofensivo. O Arias seria uma opção assim de mercado se ele realmente voltar agora para o Brasil. É uma opção de mercado, um jogador que aqui deu muito certo. E aí os dois times que têm mais dinheiro poderiam tentar, um dos dois, aproveitar e trazer esse jogador. O Arias, ele no Fluminense, ele teve os seus melhores momentos jogando do lado para dentro, né? Não é exatamente um ponta, mas é um cara que partia do lado para o meio, virar um articulador. Na seleção da Colômbia, muitas vezes ele joga por dentro mesmo, às vezes um losango ali no meio, isso até também para facilitar um pouco a vida do Rames Rodrigues. Deixar o Rames mais solto, mais livre, mas ele é um cara que pode dar muito certo aqui. Já deu no Fluminense, mas não acho que Palmeiras e Flamengo tenham carências ali nessas posições. Eles têm bastante gente. O Flamengo tem mais gente que o Palmeiras, e até acho que alguns jogadores não vão permanecer. Imagino que Michael é um jogador que não vai permanecer, o próprio Juninho, que são caras que jogaram pouco, né, e que têm o seu valor ali no mercado, né, não são jogadores baratos. Então o Flamengo deve até se desfazer de alguns jogadores porque não tem espaço. Ali do lado esquerdo, onde joga o Michael, ali tem o Samuel Lino, tem o Cebolinha, que reagiu aí no final, também era um cara muito cotado para sair, não sei agora como estão enxergando o Cebolinha. O Carrascal é um cara que pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, com outra característica. E lá na direita, além dessa opção do Carrascal, tem o Luiz Araújo, tem o Gonçalo Plata. Então tem bastante gente. Acho que no ataque,
o elenco do Flamengo, onde tem, se eu olhar só para o ataque, onde pode ter uma carência ali é um outro centroavante, um cara de área, com características mais de área, que ele tem o Pedro, e o outro seria o Juninho, mas o Juninho não funcionou, tanto que quando não joga o Pedro, ele usa o Bruno Henrique, ou usa o próprio Plata, né? O Bruno Henrique é outro que pode jogar pelo lado esquerdo. Então, acho que nenhum dos dois precisa de mais um jogador para essa posição. Seria mais uma oportunidade. Já tem um bom jogador que está querendo voltar para o Brasil, e aí seria uma oportunidade. Mas necessidade, acho que os dois têm outras prioridades de posição. Tem o De La Cruz no elenco do Flamengo, assim, pode ser uma possibilidade aí de reposição ao De La Cruz. Tem muita gente falando que vai sair do Flamengo, que pode deixar o Flamengo. Realmente não vingou com a camisa do Flamengo, até a lesão dele, que foi motivo aí naquela época de um áudio vazado e que resultou até numa crise interna dentro do Flamengo ali, de departamento médico, de sair, né, médico do Flamengo, enfim. Estão falando até que o River estaria interessado no retorno do De La Cruz, ele também gostaria dessa possibilidade. Aliás, o Clarinho anteontem informou que o River gostaria do Aníbal Moreno. E que, como não viu muita disposição do Palmeiras em fazer negócio, a outra opção seria o Fausto Vera. Um empréstimo do Fausto Vera. Então o River vai ajudar os times brasileiros, né? Está realmente se esforçando bastante. O Palmeiras que não quis ser ajudado, então. O Palmeiras que não quis ser ajudado porque, olha, convenhamos, né? O Aníbal, 2024 começou bem com a camisa do Palmeiras, fez aquele gol na final do Paulistão. O River está disposto a pagar também, né, Pedrinho? Porque é um jogador caro, né? Agora... Mas o River, pegando assim os times da Libertadores, só não investiu mais do que o Palmeiras nessa temporada. Gastou uma nota em 2025, né? Então, não sei se vai ter budget para repetir isso aí, né? Até porque, de fato, o River iniciou uma reformulação no elenco, liberou lá Borja, Enzo Pérez, Casco, Pete Martinez, Nátio Fernandes. Então, vai precisar trazer gente. Mas eu também não sei se vai gastar no mesmo padrão que investiu nessa temporada aqui, né? Não sei se tem caixa para isso, para aguentar 2 anos de investimento assim. Raí Monteiro, John Arias... Assim como no Palmeiras, a mesma coisa, né? O Palmeiras jogou invariavelmente com uma dupla de volantes. Assim, não fez nessa temporada em nenhum momento, pode ser uma opção também. Assim como no Palmeiras, a mesma coisa, né? O Palmeiras jogou invariavelmente com uma dupla de volantes, não um trio. Então, o Arias já não se encaixaria nesse cenário, nessa posição. Pelo lado, eu acho que seria mais interessante para o Palmeiras desenvolver o Alan como um titular na próxima temporada, dar uma minutagem maior para ele, tê-lo como titular absoluto, do que investir em um outro jogador para ofuscar aí o desenvolvimento do garoto. Só que olhando para o elenco do Palmeiras, eu também enxergo, Pedro, outras lacunas ali mais urgentes, né? Eu acho que tem outros setores do campo que o Palmeiras precisa de um investimento ou de contratações à frente do que um jogador como Arias. Porque se a gente projetar aqui o Palmeiras para a próxima temporada, na lateral direita tem 2 opções, embora exista aí a notícia de que o Giai possa não permanecer, o Abel liberou ele aí para ser negociado. Para a defesa, o Palmeiras, na minha opinião, tem 2 opções boas, o Gomes e o Fux. Eu acho que o Murilo nessa temporada já foi muito mal. A tendência, ficando mais velha, é que a próxima temporada dele não seja do mais alto nível, né? Na esquerda, para mim, o Palmeiras segue tendo uma certeza. Já disse aqui várias vezes, para mim o Piquerez é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro em consistência há uns 5 anos, mais ou menos. O Jeff Tepp precisa jogar mais. É um cara que eu, particularmente, não conhecia antes de vestir a camisa do Palmeiras. E acho que a gente tem poucos jogos, né, para avaliar se foi uma boa ou uma má contratação. Na cabeça da área ali, né, no setor de meio campo, acho que o Palmeiras tem questões. Aníbal Moreno fez uma temporada bem ruim, vai conseguir se recuperar? Emiliano Martinez, para mim é um jogador apenas de composição de elenco, pode jogar ali em momentos muito específicos, né? Você está ganhando um jogo, aí ele entra para garantir, um cara alto, forte, um bom jogo aéreo, mas para ser titular do Palmeiras, não enxergo. A posição do segundo volante, o Palmeiras tem o Andreas Pereira, vai voltar aí o Lucas Evangelista, acho que está bem servido. De um lado você tem o Alan, imagino eu que vai ganhar mais espaço na próxima temporada, e tem jogadores para o Abel recuperar, né? Maurício, Felipe Anderson, o Sousa, jogadores que podem ser importantes. E na frente tem o Paulinho, né, para voltar. Acho que Paulinho e Vitor Roque pode ser a dupla de ataque ideal do Palmeiras aí na próxima temporada. Então, no raio-x do elenco,
você tem ali boas peças em várias posições, mas acho que tem algumas outras que são mais urgentes. Essa posição do primeiro volante, para mim, é uma delas. Eu acho que é uma dúvida do Palmeiras, na minha visão pelo menos, né? Se o Aníbal Moreno vai ser esse cara para ser o volante à frente da defesa, para ser um cara que vai entregar um bom desempenho para o Verdão no próximo ano. Então, o Arias, nesse momento, na minha visão, seria uma segunda, uma terceira opção, no sentido da prioridade de contratação. A verdade é que o Palmeiras contratou na temporada passada o Aníbal. Sim. E não foi assim um jogador barato. Né? Foi passado. 24, foi em 2024. Aí esse ano contratou Emiliano Martinez para chegar nas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro e para jogar uma final de Libertadores com o Bruno Fux, que é zagueiro. Para mim, um zagueiro e um volante são as prioridades do Palmeiras. Que está emprestado pelo Atlético Mineiro para jogar com o Bruno Fux de camisa 5, porque o Aníbal não passa essa confiança, muito menos o Emiliano Martinez. Então, assim, o Palmeiras precisa buscar esse jogador de meio de campo. Fábio Piperno. E tem isso que o Raí citou a respeito do retorno do Paulinho, aí você começa a imaginar Paulinho, Vitor Roque. Eu acho que era até a ideia da comissão técnica do Abel lá no início do ano, essa dupla de ataque Paulinho, Vitor Roque. Só que aí o Paulinho, né, ainda não conseguiu retornar aos gramados, está muito próximo disso, mas o Palmeiras também pode sofrer algumas baixas no mercado depois desse ano, eu acredito. Porque o Flaco Lopes valorizou muito, se tornou jogador de seleção argentina. O Vitor Roque é muito jovem, 19 anos de idade, né? 19 para 20. Ainda tem a possibilidade de voltar para a Europa. Eu acho que o Palmeiras, assim, é difícil cravar uma dupla Paulinho, Vitor Roque, Paulinho, Flaco Lopes, porque eu acho que tanto o Flaco como o Vitor Roque, jogadores que se valorizaram muito, o Palmeiras, alguma proposta vai receber por esses jogadores. E se vender o Richard Rios, que é volante, o Richard Rios com 25 anos, o Palmeiras vendeu ele para o Benfica por 30 milhões de euros, você imagina um centroavante. O Palmeiras consegue vender o Flaco Lopes, no mínimo, por uns 50 milhões de euros, que é atacante, gente, não é volante, é atacante. Fala, Piperno. Eu conversei sobre isso outro dia, não sei se foi com você ou com o Bruno. Eu acho que o Palmeiras, no meio do ano, provavelmente perca três jogadores. A dupla de ataque e o Alan. Eu acho que é um jogador que vai muito espaço, tem muito espaço para crescer, eu acho muito bom. Tem o Paulinho voltando, então compensa uma dessas duas baixas. Agora, é claro que também, antes de chegar a esse momento, o Palmeiras tem necessidades imediatas para resolver. Eu concordo muito com esse diagnóstico que o Raí fez, que também fazia isso ao longo da temporada, porque eu acho sim que o Palmeiras precisa de um bom volante. Não dá para ter o Aníbal, o Emiliano não foi o jogador que se imaginava. O Palmeiras precisa ter mais um meia. A gente está falando do Evangelista e do Andrés, que chegaram a ser titulares ao mesmo tempo em alguns jogos aí nesse campeonato. Até foi um bom momento, um bom recorte do Palmeiras, mas é óbvio que você tem que ter alguém para revezar com eles. O Palmeiras tem alguns bons jogadores do Sub-20 subindo, e eu acho que esses garotos eles têm que ser aproveitados. Por exemplo, Coutinho é um bom volante, jogou já em seleção de base. O Figueiredo é um jogador que se contundiu, mas eu acho que vai voltar e pode ser uma boa aposta. Então, tem aí um campeonato paulista para testar esses meninos. Então, eles têm que jogar em campeonato paulista. Eu acho que o ideal é até já se montar um elenco para disputar o campeonato paulista. O campeonato paulista vai ser para isso também. Não adianta querer forçar a barra com o time titular, jogar quarto domingo, paulista brasileiro, como se fossem 2 torneios com o mesmo peso. Já para não repetir o erro desse ano, atropelando o Campeonato Brasileiro por conta de Copa do Brasil. Agora, então, até para essa composição de elenco, eu acho que precisa. Acho que o Palmeiras tem que buscar 2 jogadores de meio campo e pelo menos mais um zagueiro, né? Vamos lembrar que o reserva do Palmeiras é o Michael. Eu acho que não é exatamente um atestado de qualidade. E vejam, no Mundial, quando o Palmeiras deu o azar de perder no mesmo o jogo decisivo, o lateral esquerdo e o zagueiro que jogava pelo lado esquerdo, o Palmeiras foi para o jogo mais importante contra o Chelsea, que foi o campeão, com Vanderlan e Michael por aquele lado. Deu no que deu, todo mundo lembra. Então, o Palmeiras não pode correr não pode correr o risco de repetir essas lacunas em 2026. Sobre o Jefté, que o Raí citou, é um jogador muito contestado pelo torcedor, mas eu acho que ele
ainda não teve as oportunidades que merece, que ele precisa ter para ser melhor avaliado, e eu confesso que nesses últimos jogos dele, eu acho que deu para identificar assim, uma boa evolução. Ele fez um bom jogo contra o Grêmio, e andou entrando bem em outros pedaços de jogos, inclusive agora contra o Atlético Mineiro. O Abel Ferreira, ele começou o ano imaginando o Palmeiras com Paulinho e Vitor Roque, dupla de ataque. Só que o Paulinho não esteve 100% em nenhum momento da temporada e só vai voltar agora em 26. Depois, já no jogo contra o River Plate, no confronto de quartas de final da Libertadores, ele tem a ideia, e com a chegada, com a contratação do Andréas Pereira, dos três no meio. Aníbal dando combate, o Lucas Evangelista, que ajuda a carregar o piano, e liberando mais, soltando o Andréas Pereira, mais livre para jogar, mais solto na armação de jogadas, de bom passe. Só que aí ele perde o Lucas Evangelista. E o Aníbal Moreno não vem, né, na sua melhor temporada. Péssima, tenebrosa temporada do Aníbal Moreno, cabeçada contra o Corinthians desnecessária. Agora nesse jogo contra o Grêmio também um pênalti completamente desnecessário, enfim. Assistência contra o Flamengo lá, né? Assistência contra o Flamengo, bem lembrado. 3-2. Então ele partiu para a dupla, né? Flaco Lopes e Vitor Roque. Só que depois de 7, 8 jogos, eu acho também que essa dupla de ataque acabou ficando muito manjada para os adversários do Palmeiras. Tanto que não funcionou, né? Nessa reta final, não funcionou. O Flaco Lopes chegou a viver o seu maior jejum com a camisa do Palmeiras, né? Ficou 10 jogos sem marcar o Flaco Lopes, que é bastante coisa aí para um centroavante. Não tinha mais combinação entre os dois. Tava legal a dupla porque tinha combinação, os dois saindo da área, tabelando, buscando jogo. Depois acabou. Acabou por quê? Porque os adversários entenderam a forma de jogar do Palmeiras com esses dois na frente. E agora o Abel pensando, né? Porque o homem do passe virou goleiro também. Também. Difícil, e o que a gente teve que ouvir na lesão do Everton, porque agora o Palmeiras perdeu a bola longa, perdeu o chutão pra frente. Pelo amor de Deus, né? Tinha que acabar o chutão pra frente, gente. Tinha gente lamentando que o Palmeiras ia perder o chutão pra frente com a lesão do Everton. Time que não trabalha a bola, que se desfaz da bola com muita facilidade, esse Palmeiras de 2025. Acho que nesse momento, nos dois, o Arias seria uma composição de elenco. Ótimo jogador, ótima contratação para ambos, mas para mim, nesse momento, seria uma composição de elenco tanto no Palmeiras quanto no Flamengo. No Palmeiras, no time da Libertadores, na final da Libertadores, eu não sei, né, se eu tiraria o Alan para colocar o Arias. Ele poderia jogar no lugar do Veiga, né? Poderia jogar no lugar do Veiga. Jogar no Veiga. Não, entre ele e o Veiga, hoje eu sou mais o John Arias. Né? É que eu acho que ali foi uma questão mais circunstancial, né? Poderia jogar no lugar do terceiro zagueiro, inclusive. Pensando no Palmeiras aí, que foi, durante um curto espaço de tempo, o melhor Palmeiras da temporada, era um 4-4-2, basicamente, né? 2 volantes, Aníbal e Andreas, Felipe Anderson e Maurício, Felipe Anderson e Veiga, enfim. Ele poderia jogar pelo lado ali, mas agora tem o Alan, né? Do jogo da LDU para cá tem o Alan com mais argumentos para ser titular. Então eu vejo só dessa forma, que talvez trazer um jogador para jogar exatamente naquela posição ofuscaria o desenvolvimento de um outro menino que para mim já jogou menos do que deveria nessa temporada, no caso o Alan. Jogou menos do que deveria, realmente. E desde o Campeonato Paulista, né? Ele faz o gol que classifica o Palmeiras para a fase final contra o Mirassol, aqueles 3-2 lá, apertados, sofridos do Palmeiras, que o gol da vitória é marcado pelo Alan. E depois dali ele ficou uns 7 jogos sem sair do banco, sem participar. Mas, enfim, eu acho que foi menos utilizado do que como deveria. Mas o Arias, ele poderia encaixar nesse meio de campo que eu citei do jogo contra o River Plate, né? Dos 3 no meio, voltando o Evangelista, poderia ser Arias, Andréas Pereira, não sei. Acho que ele poderia encaixar nesses 3 aí do meio de campo. Eu acho que nessa formação com 3 que o Abel chegou a utilizar. Pode falar. Eu acho que tem 2 encaixes. O imediato seria nessa formatação de meio campo, sim, até porque ele também já jogou por dentro. E a outra, pensando em segundo semestre, quando os torneios de fato se definem. Palmeiras vai precisar ter uma recomposição, porque, repito, eu acho que o Alan dificilmente fica. É um menino que até pela idade, tem 21 anos e tal, e muita bola. Eu acho que é o perfil do jogador que agrada a muita gente no mercado europeu. Então eu acho que a chance dele ir embora é imensa. Nesse sentido, é melhor investir numa oportunidade de mercado agora do que ter que sair no desespero no segundo semestre.
Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre essa grande possibilidade do John Arias vestindo a camisa do Verdão. Lembrando que o Palmeiras já queria a contratação do John Arias desde o início da temporada. O Fluminense dificultou, falou que não ia reforçar um rival. E aí, no meio do ano, também ali após o Mundial, o Palmeiras tentou novamente, né? Mas o Fluminense mais uma vez botou areia no negócio. E agora que ele foi vendido para fora, cara, tá lá, o time dele não está bem, ele quase não tá jogando. Então ele, um jogador de seleção, quer voltar a jogar, ganhar minutagem novamente, porque precisa estar bem para chegar na Copa do Mundo. Então assim, grande possibilidade dele vir vestir a camisa do Verdão. E aí tem essa situação do Flamengo querendo furar nosso olho. E cara, já cansei, esse ano de 2025 já deu para perder, já deu, né, cara? Já bateu no limite perder pro Flamengo. A gente não pode, em hipótese alguma, perder essa contratação pro Flamengo. Porque senão é muita humilhação pra torcida, cara. Já perdemos tudo para eles esse ano. Então, pelo menos o John Arias que vai vir, cara, seria de ótima valia e agregar muito valor ao elenco do Palmeiras. Então, assim, a gente fica na expectativa que a diretoria consiga fazer um bom trabalho nessa conversa com ele, com o scout dele, mostrando toda a estrutura do Palmeiras, que consiga fechar essa contratação para o ano de 2026, até porque, como o Piperno falou, eu não concordo muito com o que o Piperno fala, mas até que ele falou que é uma grande verdade. No meio do ano a gente tem um risco muito grande de perder o Vitor Roque, talvez o Flaco também, dependendo do começo do ano, do Alan. Então assim, a gente ter já o John Arias no começo do ano seria muito bom, muito importante para o elenco e para toda a temporada, né, cara? Então assim, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre a chegada do John Arias? Você gostaria de ter o John Arias vestindo a camisa do Verdão? Deixa aí nos comentários, compartilha com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras para você. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirenses. E para fechar, se puder também hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.